Basketball, ou basquetebol, esporte inventado no ano de 1891 em Massachusetts, nos Estados Unidos, só cresce e aumenta a sua popularidade ao redor do mundo. O basquete em si não muda muito em relação a outros esportes. A bola, um objeto onde ela deve entrar, pontos que são computados por cada cesta feita e o uso absurdo dos limites do corpo. Mas com certeza uma das coisas que se destaca nesse esporte é a atitude, o estilo de jogo muitas vezes agressivo e a extrema intensidade dos jogadores a cada partida. O basquete chegou em solo brasileiro no ano de 1896 e a sua primeira partida foi em 1912, no Rio de Janeiro. Por mais competitiva e difícil que seja a modalidade, nosso país tem tradição no basquete, seja em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Copa América ou Campeonatos Sul-Americanos. Nosso bom desempenho gera novos talentos a cada era desse esporte e também fazemos sucesso em ligas do exterior. Os fãs são apaixonados por basquete e diversas ligas aumentam sua popularidade entre brasileiros a cada edição que passa. A liga mais expressiva no Brasil é o NBB, Novo Basquete Brasil. Temos grandes ídolos que já vestiram a camisa verde e amarela e representaram dentro da quadra, como Biratã Maciel, Nenê, Leandrinho Barbosa, Thiago Splitter e Oscar Schmidt. Alguns deles já atuaram na liga mais importante e competitiva do mundo, a NBA. A minha carreira foi tudo indo bem rápido e chegar na NBA era uma das minhas metas, então foi meio que um dever cumprido que eu senti. E quando eu cheguei lá, acho que todo mundo, exemplo, que foi para a NBA antes devia ter um pensamento de como ela. E quando eu cheguei, foi totalmente diferente, tudo era novo, o basquete mais alto nível, tudo top. Então, quando eu cheguei lá foi diferente. Para me acostumar demorou bastante, uns 2 meses, que os caras estavam muito rápido. Meu olho não conseguia acompanhar, mas eu gosto disso, de coisas novas, desafios maiores. Então, acho que é bom para puxar a gente para conseguir atingir novas metas. Sim. Foi uma experiência muito boa. Tive um pouco dessa a vivência deles lá, porque o negócio do fã, do clubismo, lá tem muito com as faculdades em si já. Aí, às vezes a pessoa fez a faculdade, aí ela fica a vida inteira torcendo pela faculdade só por ter feito faculdade lá. Às vezes nem jogou esporte, mas só por ter feito faculdade lá, eles sentem faz sentir parte da faculdade, porque muito lá as faculdades são meio que longe, então dificilmente alguém mora em casa e vai para a faculdade. E é uma experiência muito bacana em relação a fazer parte de alguma coisa, que a faculdade eles tentam unir os alunos, fazer meio que uma comunidade mesmo. Estar na NBA, sem sombra de dúvidas, é um sonho para a maioria dos jogadores de basquete espalhados pelo planeta. A liga mais famosa, mais disputada e mais rica do mundo conquista números impressionantes a cada temporada. Por ela, já passaram muitos dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Fundada em Nova York no ano de 1946, se desenvolveu muito ao longo dos anos e passou por diversas épocas marcantes do esporte, como o domínio dos Celtics nos anos 50 e nos anos 60, levando 11 títulos. Os duelos entre Lakers e Celtics na década de 80 fizeram com que sua popularidade aumentasse muito. Já o surgimento e as conquistas de um dos maiores atletas de todos os tempos fez a liga conquistar muita popularidade pelo mundo. Nos Estados Unidos, a garotada já começa a desenvolver suas habilidades desde cedo, seja nas escolas ou nas ruas.
O basquete nos Estados Unidos é como o futebol no Brasil. A cada esquina tem gente jogando. Mas por que esse fenômeno todo? Por que a NBA é tão popular em todos os continentes? Por que a liga se destaca mais que as outras? A Liga Norte-Americana tem um forte projeto de expansão mundo afora, seja para promover o esporte ou para desenvolver ações sociais como a NBA Cares, a Junior NBA ou o Basketball Without Borders. Isso faz com que a liga cresça de diversas formas, mas não são só as ações sociais e os projetos de expansão que fazem dela a melhor das ligas. Além de tudo isso, a qualidade técnica dos times e dos jogadores é muito alta, o que resulta em jogos incríveis a cada temporada. E o NBB está próximo de atingir este nível? Eu acho que o basquete aqui é bem mais físico, tipo de contato, assim, deixar a porrada assim, no jogo. Acho que também a escola de basquete do Brasil é diferente da de lá, que lá é mais individual, aqui meio que são os dois, meio que individual e em equipe. E eu acho que também os atletas, eu acho que lá eles preparam desde cedo, tipo, treinando desde da escola, então eles chegam bem mais fisicamente prontos, estão bem mais à frente assim com a tecnologia, então acho que essa é a diferença. Mas o Brasil está melhorando todos os anos, eu acho que acho que em alguns anos vai chegar num nível muito bom, assim, perto da americana. A diferença é brutal, não tem nem como comparar, porque nos Estados Unidos o esporte em geral é feito pelas escolas e universidades. Então aqui no Brasil isso falta. Aliás, no mundo todo falta, não é só no Brasil. Então você precisa... acompanhar os Estados Unidos é muito difícil, por vários motivos. Então, melhor a gente fazer o nosso, visando mais escolas e universidades. A NBA é uma das ligas esportivas mais valiosas do mundo. Seu poder financeiro é muito alto e deixa para trás, com folga, ligas como o NBB, por exemplo. Como eu cresci jogando aqui, então sei as dificuldades que tem. É muito difícil para um jogador jovem entrar, fazer a transição para o adulto, porque não tem muitas vagas e a competição é muito grande, então é bem difícil mesmo. Tipo, eu joguei com muitos jogadores muito bons na base e tipo, não teve muita oportunidade no adulto. Da minha geração mesmo, de 95, acho que só tem uns 5, 6 jogadores que conseguiram chegar no adulto de todos que tentaram. Nosso basquete está pronto, só falta o patrocinador. E o patrocinador tem que entrar para ganhar. Não adianta nós falar, vai entrar para ser mais ou menos. O patrocinador não quer saber. Ele tem que entrar para ganhar o título. Então é tudo meio complicado, assim, difícil. Mas o importante era ter alguém que fizesse isso, né? Sei lá, os multimilionários que tem aí pelo Brasil, se eles gostassem de esporte, já podiam pegar um time e tentar evoluir um time. É muito difícil. Está aqui a prova viva de que eu tentei muito conquistar patrocinadores. Quando eu tive bom patrocinador, tivemos o time. Quando eu não tive, nós não tivemos o time. Infelizmente é assim. Uma das principais coisas que a NBA também se destaca é a estrutura. Centro de treinamento, academias, ginásios, tudo com a mais alta tecnologia. A estrutura no Brasil é boa, mas ainda está longe de alcançar este patamar. Precisar melhorar, sempre vai precisar melhorar. Mas os salários que se pagam, por exemplo, na Europa, são muito grandes. Não vejo como o Brasil possa acompanhar esse ritmo salarial. Mas com os resultados já vai dar uma força boa. Cara, que assim, eu não sei você, mas eu só joguei NBB pelo Pinheiros. Aí o Pinheiros é um dos melhores, assim, que eu... Pelo menos que se fala, é um dos melhores clubes do Brasil, né, da América Latina. A estrutura lá é muito boa, então não falta nada, tem uma ótima quadra, uma ótima academia,
ótima fisioterapia, ótimos, vamos falar, profissionais. Eu acho que também tem clubes e clubes, né? Tem muitos clubes que têm uma estrutura muito boa, que pelo menos que a gente ouve falar, né? Minas, a gente sabe do Pinheiros, que é muito bom, Flamengo, ouve falar que tem uma estrutura boa. E a Unifacisa também criaram uma legal, mas aí o resto tem que tem muita... Tem reclamações, né? Que tem alguns times têm uma quadra que não é tão boa, às vezes tem uma quadra, mas não tem uma academia, tem que fazer parceria com outra academia, às vezes é um negócio que não dá certo, aí fica um tempo sem academia, às vezes a fisioterapia é terceirizada, aí tem que marcar horário, é difícil marcar horário. Então não é... A NBA é muito mais entregada as coisas, né? Sim. A gente ainda tem alguns clubes que têm isso, mas não todos. Por ser uma liga muito famosa e poderosa financeiramente, muitos jogadores têm como grande objetivo atuar na NBA. Diversos nomes brasileiros já passaram pela Liga Norte-Americana, como Nenê Hilário, Leandrinho Barbosa, Anderson Varejão, Thiago Splitter, Cristiano Felício e Bruno Caboclo, além de nomes que estão lá atualmente, como Raulzinho Neto e Gui Santos. Muitos ainda estão por vir. Com certeza. NBA. Sim, eu tenho sonho para as duas, tanto jogar Euroliga quanto jogar NBA. Principalmente o basquete espanhol, CB. Na NBA, existe um evento chamado Draft, onde os clubes escolhem jogadores de diversas universidades dos Estados Unidos e até mesmo de outros países para compor o seu elenco na próxima temporada. Esses jogadores passam por um processo de inscrição, depois são selecionados pelas equipes. O evento acontece uma vez por ano. No Brasil, não temos algo parecido. Eu acompanho um pouco a base do Brasil e tá vindo jogadores muito bons assim. Então acho que o Brasil ainda tem bastante chance de ter outros jogadores na NBA e eu torço muito e se eu puder ajudar, vou ajudar o máximo possível para ajudar essa nova geração. Até pode ter, mas não vai chegar aos pés do americano. O americano tem excelentes jogadores que ficam de fora. Excelentes jogadores. Tem outros que não aceitam a proposta, e hoje tem o teto salarial, inclusive, para os calouros. Então é muito difícil a gente equiparar os Estados Unidos. A gente pode até ter um draftzinho aí, mas não vai competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um negócio que vem crescendo há muito tempo, né? Então é muito difícil. Os Estados Unidos têm um modelo perfeito do esporte no mundo. No Brasil, eu acho que ainda está criando ainda a identidade do torcedor no basquete. Assim, tem torcida que já tem sua identidade há muito tempo, igual o time de Franca, não sei, Flamengo também, que já está aí bem faz tempo, e tipo, eles já têm uma identidade. Os outros times ainda estão criando, todo ano está crescendo assim, essa população para assistir os jogos. Então acho que está vindo ainda, acho que tem bastante mudanças, e acho que está mudando também o basquete brasileiro. Bom, começa pelo sistema brasileiro, né? Que é o sistema do futebol. Por isso que eu digo, um campeonato com 8 clubes, 4 no Rio, 4 em São Paulo, puta que pariu, está lotado todo dia. Todo dia, basta ver os jogos do São Paulo, lotado o ginásio. Entendeu? É muito difícil você fazer time sem resultado. Mas com resultado a torcida vem. Quando eu jogava no Corinthians, cansamos de lotar o estádio Flamir Marques lá. Cansamos de lotar. Porque o povo sabia que a gente ia para ganhar o jogo. Agora, se você não ganhar o jogo, mano, quem que vai te ver? Ninguém vai te ver. Eu joguei em Caserta 8 anos. Raramente tinha um jogo sem muita torcida. Lotava tudo. 9.000 pessoas. Entendeu? Aí depois eu fui para Pavia, que também lotava tudo. Aí eu ficava lembrando do meu passado no Brasil, e não tinha esse monte de torcida. Tinha quando tinha, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Vamos ver o jogo. Senão não tinha mesmo. Que bem ou mal, como por ser uma liga nova, não tem muito fã, assim, tirando as torcidas que tem futebol, Flamengo, São Paulo, consegue trazer mais gente.
não tem tanto fã assim de que nasceu e quer ser torcedor de basquete um time. Acho que eles têm que fazer mais que um show, assim, que nem a NBA faz, que nem as ligas europeias fazem, ser mais que só um jogo. Trazer uns atrativos para o jogo em si, para trazer pessoas. O NBB está crescendo cada vez mais e pode alcançar números interessantes para o futuro. Eu acho que sim, acho que é uma constante evolução, até por conta da própria evolução da NBA. Acaba que junto traz também o NBB, né? Traz o basquete brasileiro. Então, assim, tá crescendo, tem até números que provam isso. Eu não tenho agora certinho para poder falar nem nada, mas sim, a cada ano cresce, a cada ano tem novos patrocínios, tem novos espectadores e sim, tá crescendo cada vez mais. Olha, o nosso campeonato, se você pegar só o campeonato, ele é muito bonitinho, pô. Ele não deve nada para ninguém. Só falta realmente a torcida em campo, em muitos casos, mas o modelo do campeonato, ele é muito válido. É uma liga onde os clubes participam dos resultados. É muito parecido com a NBA. Só falta a torcida e o dinheiro. Porque o campeonato da NBB é um ótimo campeonato. Eu sigo tudo. É lindo ver os jogos da NBB. Porque a quadra está bonita, porque em alguns jogos vão torcida. Na maioria não vai, mas quando vai a torcida já é bom, que maravilha. Quase lotou. Eu acho que a divulgação, acho que os patrocínios ajudam nisso. Eu acho que trazendo mais conteúdo de diversão para a torcida, eu acho que vai trazer mais famílias, os filhos vão gostar mais. Isso está crescendo aos poucos, mas eu acho que tem como acelerar esse processo e alavancar bastante. O povo brasileiro ama a NBA, são 41 milhões de fãs da Liga Norte-Americana, número que cresce a cada temporada. Putz, eu sou uma filha de impacto da NBA, né? Eu cresci com isso. O fato da Liga ser tão bem estruturada em questões sociais, ela nos proporciona isso, né? Eu sou uma mulher negra, então você consegue observar pessoas que se parecem com você numa situação que geralmente a gente não vê na nossa vida, sabe? Putz, eu cresci vendo caras no meio dos holofotes ganhando dinheiro, ganhando tudo, mostrando que a gente tem essa possibilidade, sabe? Então, o que a NBA, pelo menos pra mim, né, falando das minhas questões, dos meus recortes, me proporciona, o impacto dela na minha vida é justamente isso, de você ter a chance de você fazer os seus corres, sabe? Correr atrás do seu mesmo. Gigante. Você vê pessoas, por exemplo, que usam camiseta de basquete e nem sabem que é de basquete, nem sabem o nome do time, o nome do jogador, só usam ali por moda. A NBA impacta no estilo das pessoas aqui, no modo de viver e no modo de agir. A NBA impacta em tudo, praticamente, aqui no Brasil, em pessoas que gostam de esporte. Porque é bonito de se ver, é bonito de jogar também o basquete. As pessoas podem não gostar de basquete, de assistir, mas gostam de jogar, porque é uma resenha a mais. É a brincadeira ali com seus amigos, um ambiente totalmente diferente. Então, acho que a NBA influencia nisso. Exatamente. A NBA, acho que sem NBA não teria NBB. Então, é nítido falar que a influência deles é muito grande aqui. A gente vê mais lojas de roupas esportivas da NBA crescendo. Abriu uma agora ali perto, ali em Alphaville. A gente tá com uma parceria legal. Então, assim, a gente vê que o impacto é muito grande, é nítido, né? E assim, como eu falei, a NBA acho que total, fundamental para que a NBB cresça. Então, o impacto é positivo. Eu vejo muito positivo. Cara, assim, o NBB, ele é a oportunidade de jovens talentos brasileiros de sonharem com jogar numa Europa, jogar numa NBA. Talvez esse processo, nos últimos anos, tenha dado uma parada em sedimentar esse sonho. Porque a gente vive num país em que o futebol é muito mais popular, que mostra mais essas oportunidades de mudança social, sabe? Tanto financeira quanto realmente do seu espaço. O NBB é importante para que a gente não deixe a nossa qualidade, o nosso material humano acabar, sabe? O Brasil tem uma extensão territorial continental. A gente tem uma possibilidade de ter muito material humano. Mas onde estão essas pessoas, né? Onde elas estão praticando basquete? Onde elas estão atrás de chegar numa liga? Será que elas sabem que tem a possibilidade de elas chegarem nessas ligas? Então, a função do NBB, no geral, é mais de não deixar o basquete brasileiro morrer, né? Um basquete que é tão vitorioso, principalmente no feminino.
a gente fala das conquistas do Brasil de décadas e décadas atrás, sabe? E por que que tem esse ato? Por que que parou isso? Então, acho que sim, acho que a NBB está impactando bem porque a família brasileira, vamos dizer assim, está começando a assistir mais. E como eu disse, por conta do futebol, os principais times, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Paulistano, esses times estão conseguindo trazer mais o público, estão conseguindo trazer. Hoje eu vejo que o Instagram das equipes de futebol estão conseguindo compartilhar o Instagram do time de basquete. E isso daí só vem trazendo. O Sport TV está colocando lances, coisa que não colocava. As redes sociais estão crescendo junto com a NBB está impactando muito nisso. Eu acho que o impacto que a gente tem 13 anos que a NBB tem, com essa pandemia, acho que isso vai encurtar muito mais. O que a gente conquistou até agora, em 13 anos, eu acho que a conquista maior vai vir em menos tempo. Sim, como você disse da pandemia, eu acho que a NBB falhou nisso, em cancelar. Por conta que as pessoas estavam mais em casa, acho que eles poderiam ter tido uma audiência maior. Então, acho só que a pausa que eles fizeram já estava bom, né? Só a pausinha ali para depois voltar, porque a NBA, depois da volta, voltou logo nos playoffs. Então, que é um momento que as pessoas mais assistem. A NBB parou antes dos playoffs. Acho que essa pausa na pandemia deu um atraso, porque as pessoas poderiam começar a assistir como muitos começaram a assistir NBA. Potencial ela tem, e muito. Uma das coisas que eu posso falar assim que ela conseguiria ampliar mais a escala dela, ela tentar propagar mais. Porque atualmente, tipo, para você consumir a NBB, é mais através de canais de TV, principalmente pagos, e o público até consome canais pagos atualmente, só que voltado para a NBA. Se a NBB tivesse um jeito de se propagar mais ainda para chegar nessas pessoas que consomem e vivem do basquete, acho que ela tem um potencial muito grande para chegar no nível de NBA, tipo, a ponto da pessoa chegar num dia e pensar, tá tendo um jogo da NBA e tá tendo um jogo da NBB. E agora? Então, tipo, se ela souber fazer com que a NBB ela consiga se espalhar mais pro público, e não só pro público do basquete em si, conseguir atingir mais gente, tentar trazer a atenção principalmente do público jovem, acho que ela tem tudo para ser tão famosa quanto a NBA. Infelizmente, o número de fãs que o NBB tem no seu próprio país não chega perto da concorrente azul e vermelha da América do Norte. Ainda tem muito essa comparação entre as duas, né, as pessoas que assistem, e até colocam o basquete nacional no nível muito abaixo. Eu acho que, a princípio, para quem acompanha as duas ligas ou acompanha a NBA e quer acompanhar a NBB e não tem esse costume, precisa primeiro entender que são coisas diferentes, né? Você gosta de basquete ou você gosta só de NBA. São situações diferentes, não são jogos iguais. Por tudo que eu já falei, questão de regras, a NBA é um show à parte. O consumo no NBB hoje, pelo que eu vejo ainda, ele ainda falta material ser reproduzido, sabe? Até pouco tempo atrás, não tinha um podcast que chamasse os jogadores para conversar, para que eles falassem do dia a dia e da vida deles mesmo. Quem fez isso foi a gente, foi o NBA das Minas. E assim, o que a gente ouve dos atletas é muito isso. Faltam espaços até para eles poderem falar do trabalho deles, falar do dia a dia de um atleta, falar de como funciona nas equipes, sabe? Até para gerar esse conteúdo, gerar essa fonte de consumo, gerar essa identificação com o público. Como é que você vai ter ídolos aqui se esses ídolos não têm espaço para falar, não se expressam, não tem esse tempo para isso e não tem essa oportunidade, sabe? O consumo no NBB falta muito isso. A NBA é muito esperta em tirar isso da melhor forma, né? Os próprios atletas têm os seus próprios podcasts que se chamam outros atletas para falar, para poder gerar essa comunicação, falar dos ideais deles mesmos. Então, tocar em pontos que são importantes não só para o jogo, mas também para a sociedade ao redor. O consumo acho que está indo bem. Só claramente a NBA ainda assim é a liga predominante aqui no Brasil. Porém, eu acho que o diferencial da NBA é esse. A chamada da emissora, como eu disse. A divulgação é totalmente diferente de um jogo da NBA e um jogo da NBB. Então, acho que isso muda tanto do jeito de melhorar a transmissão. Não é só um jogo. A NBA não faz só um jogo. Ela faz um show à parte. Tanto na divulgação, no intervalo, nos jogos e na transmissão.
Sem sombra de dúvidas, uma das coisas que caiu nas graças da torcida brasileira foi o estilo de se vestir e de viver o basquete, como fazem os norte-americanos. Eu falo assim que é uma cultura assim que veio, que hoje em dia a gente pelo menos assim, para quem consome e faz parte dessa cultura, a gente fala muito que às vezes a roupa e o tênis fala por você. Você bate o olho na pessoa, vê o tênis que ela tá usando, na roupa que ela tá usando, já dá pra você ver muito da personalidade da pessoa na própria roupa. E ainda mais por causa dos tênis. Então, tanto é que, tipo, o meu pai, ele costumava me falar que, tipo, colecionar tênis não é só por colecionar, é uma cultura, é um estilo de vida. Cada tênis tem uma história a ser contada e você vai vendo isso ao longo do tempo, né? E, tipo, isso é muito gratificante, tipo, fazer parte dessa cultura. Cultura negra, né? Que era proibido durante muitos anos. A Allen Iverson sofreu muito com isso. Se hoje nós temos jogadores que podem usar grandes grifes e misturar o streetwear com elas, porque alguém sofreu muito em décadas passadas para isso. Hoje, o fruto da cultura streetwear da NBA é justamente dos guetos, das pessoas negras, representatividade de onde você é, né? Tem muitos jogadores que têm as suas próprias marcas. O Westbrook tem a Honor the Gift, que é uma marca que foca justamente em designers e em produtores de moda negros, né? Que ele foca em trazer elementos da comunidade dele em LA. Então, até isso dentro da NBA, da forma de se vestir dos jogadores, etc., tem um cunho muito social, né? De você poder popularizar a cultura negra. Que é totalmente hypado, aquele estilo que chama atenção. Você vê os jogadores chegando, eles chegam com a roupa tudo só pra chamar atenção. O Kyle Kuzma, jogador do Washington Wizards, desfilou ultimamente. Ele desfilou. Então acho que é mais algo à parte, que a gente coloca do algo à parte, algo que as pessoas influencia a gente a vivenciar. Porque atualmente um pré-jogo na NBA é os caras chegando. E não é só os caras chegando. O Damian Lillard chegando de bicicleta. O Westbrook com a camiseta do MM. Tudo é diferente, os caras implementam. E conforme os jogadores que são pessoas que influenciam, utilizando, as pessoas vão começar a utilizar. O tênis com foto deles, o tênis com foto desenhado. Então acho que o estilo que o basquete implementa, e a NBA principalmente com os jogadores que conseguem chegar de uma forma extravagante e impactante, acho que o estilo muda totalmente, porque aí você começa a se vestir mais. Eu, por exemplo, aqui, ó, Cleveland, só me visto assim depois que eu comecei a assistir basquete. Então é algo muito bom. Você se sente bem. Lá na NBA eles explicavam que você é a sua própria marca. Então tudo que você faz vai tudo voltar para você mesmo. Então os jogadores lá gostam de se vestir bem, porque eles vão se sentir melhor também. Isso também ajuda dentro da quadra. Então acho que tudo é interligado para o jogo mesmo. Então, tipo, se vestir bem, se sentir bem, é a marca deles, tipo, sei lá, ter um estilo diferente. Eu acho que tudo isso inclui na marca do jogador, e eu acho que isso também traz mais seguidores para eles, que tem pessoas que não torcem só para o time, torcem para um jogador só. Então a imagem que ele passa é que as pessoas vão gostar, né? A audiência nos jogos da NBA é enorme. A liga faz um espetáculo a cada partida, entregando ao fã uma experiência inesquecível. Na minha opinião, vendo jogos assim da NBA, você tipo vê que é algo mais. Desde o início, quando tem o show ali de abertura, até mesmo a participação dos mascotes do time na quadra. Um grande exemplo disso é o Benny the Bull, o mascote do Chicago Bulls, que ele agita a galera, ele faz várias coisas no estádio antes mesmo de começar o jogo, e durante o jogo, depois no intervalo e após o jogo. Então, tipo, isso agrega na emoção do torcedor. É um show, né? Entretenimento, os fãs são parte do show, as estrelas, os ídolos são parte desse show, os mascotes, tudo que acontece, né? Virou tanto um show que grandes estrelas se apresentam tanto cantando hino quanto no halftime. Então a NBA virou um grande produto, um show que acontece todos os dias durante a temporada.
Com certeza o show à parte. Parece um circo totalmente. E eu acho que os famosos, totalmente diferencial de uma partida de NBA. Então eu acho que esse é o diferencial da NBA. E eu acho que se a NBB implementar isso, sei lá, não precisa nem... pode ser uma parceria. Talvez a Anitta talvez nem goste de basquete, mas só dela estar ali, você acha que a emissora que estiver transmitindo o jogo não vai colocar a câmera nela? Não vão do nada chegar lá para entrevistar ela? Então eu acho que isso é um diferencial enorme. Tanto o show no intervalo, quanto os astros, os cantores, atores, atrizes, todo mundo vai num jogo de NBA e chama mais atenção. Por mais que o NBB pareça estar muito atrás da NBA, ele segue se desenvolvendo ano a ano e seu público cresce pouco a pouco. Com o aumento do número de jogos transmitidos pelas emissoras de TV, mais patrocinadores fechados com a liga e público presente nos jogos, o NBB começa a enxergar o seu sucesso. Na temporada 2018-2019, 78% dos jogos do NBB foram transmitidos. Cara, questão de transmissão de jogos a gente vem crescendo cada vez mais. Nosso grande medo, assim, e grande receio de todos os anos, anos anteriores, né, no caso, era de não ter todos os jogos transmitidos, porque era algo comum. Você gasta um dinheiro muito, muito grande para poder transmitir uma partida, e às vezes para basquete brasileiro não é algo assim muito imaginável que você realmente vai conseguir ter todas as partidas transmitidas para o público. Isso, querendo ou não, diminui um pouquinho a atração do público e tudo mais. Só que de 2 anos para cá, a gente vem mudando um pouquinho essa escrita. Recentemente a gente anunciou que voltamos a parceria com o Sport TV, reafirmamos a nossa parceria com a ESPN por mais 3 anos, tem parceria com a TV Cultura, temos o nosso próprio canal do YouTube que transmite também todos os jogos. Então, assim, não posso dizer que vai ser 100% transmitido os jogos, mas pelo que caminha e pelas parcerias do NBB, a gente imagina que todos os jogos da próxima temporada vão ser 100% transmitidos. Rivalidade é algo que não falta no basquete, e o NBB tem grandes confrontos. Bom, você falou de Paulistano e Pinheiros, que não são times de futebol. Eles até se esforçam para ir ver o jogo, mas se eles não tiverem resultado, não vai ter nada. Infelizmente, o basquete, sobretudo o basquete, gira em torno de resultado. Porque sem resultado, o patrocinador não bota dinheiro, o time não bota dinheiro e ele não consegue fazer um bom time no ano seguinte. Entendeu? Agora o time de futebol, futebol, então vamos pegar dinheiro com o nosso patrocinador. Aí os caras falam assim, o patrocinador precisa do futebol, aí sim ele vai botar um dinheiro no time de basquete. Entendeu? Se não for assim, é muito difícil. Muito difícil. A galera que fala que, por exemplo, você citou, existem essas rivalidades históricas de Boston Celtics, Lakers, Pistons, Bulls, mas isso nem se compara a você, por exemplo, ir pra Franca assistir um Franca e Bauru. É clima de guerra, cara, é clima de guerra. Pra quem acha que no futebol, de repente, você vai assistir um Corinthians e Palmeiras e acha que é guerra, você nunca viu o que é um ginásio de NBB em jogo de playoffs. É algo totalmente diferente. Eu já protagonizei, por exemplo, cenas, assim, bizarras em jogo de Corinthians e São Paulo pelo NBB. Você já sabe que já é uma rivalidade que vem, por exemplo, do futebol, mas que dentro de um ginásio, onde é liberado você ter 2 torcidas ali rivalizando, é algo totalmente diferente, algo inimaginável, cara. Então, assim, é até mais. Eu acho que esse, inclusive, é um ponto que no NBB a gente sempre busca citar e reverenciar, porque, tipo, é algo diferente, é algo que é nosso. Essa questão da rivalidade, você se identificar com o clube, você literalmente odiar o seu rival, é algo que é muito do brasileiro, porque lá, beleza, você tem ali o torcedor do Lakers que não gosta do torcedor do Celtics, você tem ali o torcedor do Golden State que não gosta do torcedor do Cleveland, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que aqui no Brasil. Aqui a nossa rivalidade, a nossa maneira de torcer é totalmente outra. Há uns anos atrás, o Brasília e o Flamengo era muito forte, né? O Brasília caiu bastante por questões de patrocinador, etc. E hoje em dia a gente vê em 4 times: Franca, Flamengo, Minas e São Paulo. Mais fortemente, para mim, pelo menos, Franca e São Paulo. Franca tem toda uma tradição de basquete, né? A capital do basquete brasileiro.
o Flamengo colhe muitos frutos da instituição Flamengo ter muito poder aquisitivo. São Paulo tem tentado aparecer um pouco mais, mas para mim fica muito entre Franca e Flamengo mesmo. Bom, como eu já disse, lá do Corinthians e São Paulo entrando, já vai ser um ambiente totalmente diferente por conta do futebol. O futebol vai influenciar muito nas rivalidades do basquete brasileiro. Não é que nem NBA, como eu disse, que um time lá de Boston contra outro time de Lakers. Isso não é uma rivalidade. A rivalidade vai se construindo através de jogadores se enfrentando, times bons, e mais uma vez, mais um argumento, como times bons. Lakers e Cleveland e Golden State Warriors não era uma rivalidade até 2015. Depois de 2015 virou um dos maiores confrontos que todo mundo queria ver. Tava em jogo de Natal, em jogos que mais atrativos, de datas atrativas da NBA, eles colocavam esse jogo. Acho que a NBA vai acontecer isso também, com, por exemplo, São Paulo e Flamengo. São times grandes do futebol brasileiro? Sim, mas não são times rivais. Isso vai se transformar o quê, rivais no basquete? Quando eles são dois times bons. Dois times bons. São Paulo e Paulistano, daqui a pouco vai virar rivalidade. São Paulo e Franca, Flamengo e Corinthians. Porque são times fortes. E eu acho que isso, sim, além da rivalidade que o futebol vai implementar, quando dois times fortes se enfrentarem, que vai dar aquele jogo, aquela emoção, ainda mais quando chegamos em finais, Cleveland e Golden State chegarem em 4 finais seguidas. Se São Paulo e Flamengo chegarem em 4 finais seguidas, consequentemente a rivalidade vai ser implementada. Eu vejo até mais fácil ter uma rivalidade mais forte aqui do que lá fora. É que a gente já é rival. Então, como eu falei, qualquer esporte vai ser rival. É só os times entrar de cabeça ali que eu vejo que tem tudo pra ter uma rivalidade grande ali. Corinthians, Palmeiras, nossa. O Parque São Jorge vai lotar no Corinthians e Palmeiras. Lá no Morumbi, então esquece. O NBB é uma liga muito disputada que foi se ajustando durante os anos até encontrar o seu formato ideal. Primeiro a gente tem a fase de classificação, né, que, se eu não me engano, esse ano a gente tem 17 equipes e cada equipe vai jogar 32 jogos. É isso? Não sei se é exatamente essa matemática, mas é exatamente, tá bom. Aí tem jogos de turno, retorno, e no meio desses turnos tem a Copa Super 8, que é um produto também que é inovador do NBB, que inclusive a NBA copiou aí da gente para a próxima temporada, que é um torneio ali interturnos cujo campeão conquista uma vaga direto para a BCLA, que é tipo a Libertadores do basquete, podemos dizer assim. E aí, assim, é um torneio mata-mata de tiro curto que acontece em mais ou menos uma semana, que são jogos assim, tipo, que é um jogo só, não tem esse negócio de 5 jogos, é um mata-mata muito curto e que é realmente um evento. Ano passado, quem conquistou, se eu não me engano, foi o Minas, né, com patrocínio já da 1, 2, 3 milhas, e tipo assim, é algo inovador que a gente trouxe há 4 anos aí pro NBB e que vem trazendo um público muito grande, porque é muito bacana ter essa questão do respiro, essa pausa, para você focar num campeonato diferente, que no caso é o Super 8. E aí depois que você volta do Super 8, você tem o retorno, que de novo, fase de classificação, e aí também a gente começa a fase dos playoffs. Rola ali, dos 17 times, são 12 que passam para os playoffs, e aí tem tipo um play-in, que também é uma coisa que a gente trouxe antes mesmo da NBA pro Brasil, que é essa questão de você ter os times que ficaram lá no finalzinho, disputando entre si para conseguir uma vaga direto para os playoffs em si, e aí é quando rola toda essa questão da disputa, que rola de fato o empenho máximo, que é um momento onde cada partida pode ser uma história diferente, pode mudar todo o rumo ali do campeonato, e rola em 5 jogos, diferente da NBA a gente não coloca 7 jogos, porque a gente entende que 5 jogos já é o suficiente para você saber quem que é o melhor e sem desgastar os jogadores, que é o principal, e assim, é algo que vem sendo uma fórmula que a gente percebe que o público gosta muito, que tem essa questão assim de poder reverter resultados, de criar histórias, de criar personagens e de você trazer muitas disputas assim fortes também, e também é algo que é muito justo, é um modelo que eu vou dizer que é um dos melhores, assim, não só pro NBB, mas pro basquete internacional no geral. O basquete brasileiro vem se desenvolvendo para formar novos ídolos, e muitos deles atuam ou já atuaram no NBB. Tá na cara, é o Iago, fenômeno. Ele é um negócio assim, chuta de 3, chuta de 2, as fintas dele o cara cai sentado. Ele é um negócio assustador. Só depende dele de continuar nessa parada e virar o melhor jogador do Brasil, porque eu acho que ele vai ser o melhor jogador do Brasil.
Cara, o cenário assim do basquete vem forte, com ele vem trazendo muitos nomes. Alguns que eu consigo lembrar assim é um brasileiro chamado Gui Santos, que atualmente ele tá jogando no Golden State. Também tem o Jorginho, se eu não me engano, que ele joga no São Paulo ou no SESI, não vou me lembrar agora. São alguns nomes assim que eles vêm se destacando muito e que assim, eles caem num time, porque sempre tem aquele time que parece que casa com o jogador. Então, tipo, eles tendo assim um direcional, porque eles já vêm jogando muita bola, só que se eles continuarem e crescer mais, eles têm tudo pra no futuro ser, tipo, muito famoso, a ponto do nome deles não sair da boca de ninguém, cara. Então o Gui Santos acabou de ser draftado pelo Warriors, né? Ele é um menino que ele tem uma criação dentro do esporte mesmo. Os pais dele são atletas, ele tem uma cabeça muito boa, muito formada. A gente conversou com ele em 2021, logo depois que ele se candidatou pela primeira vez, saiu e tinha vontade de novamente ir para a NBA, né? Ele é um cara que tem muito, muito potencial, só que a NBA é muito cruel com seus atletas, né? Você não tem... São muitas pessoas querendo um espacinho assim, e às vezes o fato dele não prosperar lá, ou de atletas brasileiros não prosperarem lá, como o Bruno que foi dispensado agora, às vezes soa como um insucesso muito grande, mas não acho que é isso, sabe? Eu acho que os atletas brasileiros talvez estejam fazendo o caminho errado para chegar na NBA. Eu vejo o Gui como um cara que tem muito potencial, o Gabriel Campos, que está no Corinthians agora. São atletas que são muito jovens, têm muitas possibilidades de crescer. Talvez ir para uma Europa primeiro para maturar mais esse basquete, sabe? Fazer um caminho de uma liga que é mais coesa e depois ir para a NBA. Campazzo, por exemplo, fez esse caminho, né? Jogou por muitos anos na Argentina, depois foi para a Europa e agora é uma das peças muito importantes do Nuggets. Então tentar modificar um pouco esse caminho, talvez dê mais esse sucesso para eles serem ídolos na NBA mesmo, mas eu vejo esses dois com um grande potencial. Então, a gente tava conversando lá, então eu acho que, tipo, Marquinhos, do São Paulo, um dos que eu mais gosto de jogar, o Bruno Caboclo, não pode se esquecer, foi eleito MVP, o melhor jogador da competição, e pra mim também tem o Jorginho de Paula do Franca. Pra mim são os 3 principais jogadores. E como promessa, pra mim eu acho que não tem como não falar do Didi Lousada e do Gui Santos. Porém, eu acho que pra eles se desenvolverem, eles têm que ter minutagem e a confiança do treinador. Porque sem confiança, sem minutagem, o cara não consegue provar. Então eu acho que Gui Santos, Didi Lousada e o Bruno Caboclo podem ser os principais jogadores do Brasil lá fora. E talvez os principais jogadores do Brasil na seleção, nas Olimpíadas, na Copa América que teve ultimamente. Então acho que com esses jogadores fazendo sua carreira lá, se transformando bem, se conseguindo evoluir, isso vai ter uma volta tanto pro basquete brasileiro, que o basquete do Brasil tá evoluindo, os moleques estão bem, como pra seleção brasileira. Com a seleção brasileira começando a ganhar, ou talvez não ganhar, mas apenas disputar a Olimpíadas, que é algo que a gente já não acontece há muito tempo, a gente com certeza vai ter um retorno muito bom. O futuro da liga está encaminhado para algo sólido. Muitas coisas ainda podem melhorar ou modificar com o passar do tempo. E tem muita gente trabalhando nisso. Além do Gui Santos, que acabou de chegar na NBA também, né, que é um cara que também surgiu na LDB. Ano passado estava jogando na LDB, disputou a NBB, foi campeão da Copa Super 8, que eu citei anteriormente, com Minas. Além dele, a gente tem um cara que é um craque, que também vai ser NBA, já é bom deixar pautado que esse cara daqui a uns 2 anos, ou até mesmo ano que vem já tá no draft, que é o Renan. Renan é um cara de 16 anos de idade, que já joga no adulto, e que, mano, ele é absurdo. Absurdo, ele é um cara extremamente atlético, ele consegue voar desde a linha do lance livre pra enterrada, assim, de uma maneira como se fosse algo simples. É um cara de 16 anos que, se eu não me engano, tem um percentual de gordura de 4%, e que, assim, é literalmente uma máquina, ele tem um corpo perfeito para jogar basquete. E além dele, a gente tem outros jogadores ali, inclusive dentro da LDB, como, por exemplo, o do Klafik, que é filho do Rogério Klafik, um dos grandes jogadores do basquete brasileiro, que também é um jogador extremamente técnico, é um jogador mais moderno, que tem muito da bola de 3, que tem muito, assim, da questão do passe. São muitos jogadores. Dentro do NBB, a gente tá fazendo uma série agora que lançamos, acho que ontem, inclusive, que é o cartão de visitas,
que é uma série onde a gente mostra jogadores que estão na LDB e que estão realmente assim mostrando pela primeira vez o potencial deles. São jogadores que têm nível para subir, para crescer. Então assim, eu citei o Reinan, citei o Gui Santos, mas tem uma galera aí que tá chegando e que vai protagonizar a NBA, que vai protagonizar a seleção brasileira. É uma geração muito boa que a gente tem pro basquete. Se você for preguiçoso que eu estou dizendo é você não querer treinar, você não vai vencer. Você não vai vencer mesmo. Se você treinar, você vence. Se você não treinar, você fica naquilo, joga bem um dia, joga mal 3, joga bem um dia, joga mal 3. E não é o que o teu potencial requer. Se você tem potencial, você tem que ser bom. Você tem que meter bola. E só vence no basquete quem mete bola. Não adianta ficar floreando, eu sou um bom marcador. Nós tivemos um jogador na seleção brasileira de basquete, marcava como ninguém, mas atacava como poucos. Era ruim no ataque. O nome dele era Adilson. Como era difícil jogar com o Adilson, contra o Adilson. Quando a gente ia jogar na seleção brasileira e enfrentar a União Soviética, que na época tinha o Kachenko, que tinha 2,20 e pouco. Como é que nós vamos marcar esse cara? Aí, lá no fundo do vestiário, levanta o Adilson. Professor, dá ele para mim. O Adilson tem 1,93 e matou o Kachenko. Matou o Kachenko. O Kachenko não via a bola. Entendeu? Mas não atacava. Os caras davam distância para ele. Ataca aí. Pode chutar. Você não vai meter nenhum. Sem meter bola, você não vence o suficiente. Mesmo sendo um grande defensor. Então, o NBB está passando por um processo um pouco conturbado, né? A CBB está ameaçando tirar a chancela da competição. Então, a gente não sabe como vai terminar isso ainda. Na minha visão, isso só prejudica o basquete nacional de uma forma geral. Quando a gente começou gravando, eu falei. As últimas competições que foram organizadas diretamente pelo comitê nem chegaram ao fim por questões financeiras. O NBB veio e se reorganizou com as equipes. Os presidentes das equipes são responsáveis pelas tomadas de decisões que acontecem dentro da liga. A liga, bem ou mal, muita gente critica, mas ela está se expandindo, ela continua sendo uma base para a seleção brasileira, ela é uma base para o basquete nacional, e ela não deixa justamente esse sonho que a gente falou de ídolos, etc., do basquete acabar, né? Eu vejo o NBB buscando muito uma forma de se popularizar no país, seja desfocando as equipes somente no Sudeste, né? A gente tem agora a Unifacisa, que é uma equipe que vem incomodando, indo aos playoffs nas últimas temporadas. Lá na Paraíba vai ser sediado o Sul-Americano de basquete também. Então a gente vê essa expansão não só nas mídias, mas territoriais acontecendo. Eu espero e torço muito que o NBB consiga fomentar mais basquete, aumentar a popularização. Não só o NBB, mas a LBF também, como basquete feminino, que a gente consiga retomar os momentos de ouro do basquete nacional. Muitas pessoas estão envolvidas com o basquete brasileiro e o desenvolvimento da liga. O público está aumentando nos jogos e as transmissões estão mais presentes. O futuro é promissor e podemos sonhar com grandes conquistas para o basquete brasileiro, seja na seleção, no NBB ou com nossos atletas representando em outras ligas ao redor do planeta. Ainda vamos ver e falar muito sobre basquete no Brasil. Aos poucos, o público brasileiro amplia o seu amor pela NBA, sentimento que também chega ao NBB. A paixão pelo esporte não para, é algo profundo, onde as pessoas se entregam. Passa de geração a geração em diversas regiões do mundo, onde os fãs e os atletas jogam juntos de coração.